Há um episódio silencioso e pouco contemplado no Evangelho de João, que, no entanto, guarda uma profundidade imensa para quem deseja compreender o lugar de Maria na vida espiritual. Aos pés da cruz, quando tudo parecia perdido, quando o céu parecia em silêncio e a dor tomava conta de tudo, Jesus Cristo olha para sua mãe e para o discípulo amado e diz: Mulher, eis aí o teu filho. E depois, ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E o Evangelho diz algo que muitos passam rápido demais, e, a partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Não foi apenas um gesto de cuidado humano, não foi apenas um filho confiando sua mãe a alguém. Ali, no momento mais decisivo da redenção, Jesus estava entregando Maria como mãe espiritual àqueles que desejam segui-lo de verdade. E mais do que isso, ele nos mostrava um caminho. O discípulo não apenas respeitou Maria, ele a acolheu em sua casa. E aqui está uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade. Maria já foi acolhida na sua casa, mas sobretudo, na sua vida interior. Muitas pessoas rezam, frequentam a igreja, carregam no coração uma fé sincera, mas ainda mantêm certas áreas da vida fechadas, como quartos onde ninguém entra, preocupações com os filhos, angústias financeiras, feridas antigas, medos que ninguém vê. E tentam carregar tudo isso sozinhas, como se a fé fosse apenas um apoio distante, e não a presença viva dentro da própria casa. A cena da cruz nos revela algo muito concreto. A vida espiritual não amadurece apenas com devoções externas. Ela se transforma quando Maria deixa de ser apenas lembrada e passa a ser acolhida. Quando deixa de ser uma figura distante e se torna presença. E acolher não é algo superficial. Quem acolhe, abre espaço. Quem acolhe, permite que o outro participe da rotina, influencie decisões, esteja presente nos momentos difíceis. É isso que o discípulo fez. E é isso que muitos ainda não fizeram, mesmo sem perceber. Quantas vezes você já pediu ajuda a Deus, mas continuou tentando resolver tudo do seu jeito? Quantas noites você já deitou com o coração pesado, rezou rapidamente e ainda assim sentiu que algo faltava? Talvez o que falta não seja mais esforço, mas mais entrega. Talvez falte permitir que Maria entre de verdade, não como símbolo, mas como mãe. O mês de maio, dedicado a Maria, não é apenas uma tradição bonita da igreja. É um convite concreto. Um tempo em que o céu parece sussurrar com mais insistência. Deixe-se conduzir. Deixe-se cuidar. E se essa reflexão toca algo dentro de você, se você sente que há uma sede de paz, de direção, de consolo verdadeiro, vale a pena permanecer neste caminho. Este canal existe justamente para isso. Para caminhar com você nessas verdades que muitas vezes ficam escondidas no meio da rotina. E talvez alguém próximo de você também precise ouvir isso hoje. Porque existe uma forma concreta, ensinada ao longo dos séculos, pela própria tradição da igreja, de acolher Maria não apenas em palavras, mas na vida inteira. E quando essa entrega é feita do modo certo, algo começa a mudar de dentro para fora. E essa forma concreta de acolher Maria na própria vida foi vivida com profundidade por muitos santos ao longo da história. Mas poucos explicaram isso de maneira tão clara quanto São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele ensinava que a consagração a Maria não é um gesto simbólico, nem uma devoção entre tantas outras. É um caminho espiritual completo, uma entrega real da própria vida para que Maria conduza tudo até Deus. O que muitas pessoas não percebem é que consagrar-se a Maria não significa dar algo a ela, como se estivéssemos oferecendo apenas intenções ou orações. Significa permitir que ela organize a nossa vida espiritual. É como alguém que, cansado de tentar colocar a própria casa em ordem e não conseguir, finalmente entrega as chaves a alguém que sabe exatamente o que fazer. E aqui está o ponto mais importante. Maria não substitui Deus. Ela nos conduz a Ele de forma mais segura. Porque, como ensina a tradição da igreja, tudo aquilo que é entregue a Maria é purificado, fortalecido e apresentado a Deus com uma delicadeza que muitas vezes nós não conseguimos ter sozinhos. Consagrar-se, então, não é um ato emocional momentâneo. É uma decisão, e como toda decisão profunda, ela traz consequências. Não necessariamente externas, visíveis de imediato, mas internas, muito reais. A primeira mudança acontece no coração. Aos poucos, a ansiedade começa a perder força, não porque os problemas desaparecem, mas porque a alma deixa de carregar tudo sozinha. Existe uma nova confiança que nasce quase silenciosa, mas firme. A segunda mudança acontece na forma de agir. Quem se consagra começa, muitas vezes sem perceber, a tomar decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. Não porque se tornou perfeito,
mas porque já não caminha sozinho. Há uma influência, uma condução, uma espécie de luz suave que orienta os passos. E há ainda algo mais profundo, que nem sempre é falado. A consagração também protege. Não de forma mágica, não como um escudo automático contra dificuldades, mas como uma presença que impede que a alma se perca completamente, mesmo nos momentos mais escuros. Mas existe um detalhe que muitos ignoram, e que faz toda a diferença. A consagração precisa ser vivida. Não basta fazer uma oração em um dia específico e depois seguir a vida como antes. É preciso renovar, interiormente, essa entrega. Lembrar-se dela nos momentos concretos, quando a preocupação chega, quando a dúvida aparece, quando o medo tenta tomar espaço. É nesse momento que a consagração deixa de ser um ato e se torna um caminho. E talvez você perceba agora que não se trata de fazer mais coisas, mas de viver de outra forma aquilo que você já faz. Rezar de outro jeito, confiar de outro jeito, entregar de outro jeito. E quando esse entendimento começa a se tornar real dentro de você, nasce naturalmente um movimento que não vem da obrigação, mas da necessidade interior. Porque tudo isso precisa ser colocado diante de Deus, precisa ser dito, entregue, confiado, e esse lugar onde tudo encontra forma e verdade é a oração. Por isso, te convido agora, vamos rezar, Senhor. Eu me coloco agora diante de Ti, com tudo o que sou, e com tudo o que carrego dentro de mim. Tu conheces as partes da minha vida que eu mostro aos outros, mas conheces também aquilo que eu escondo, até de mim mesmo. As preocupações que me tiram o sono, os medos que eu não sei explicar, o cansaço de tentar resolver tudo sozinho. Hoje, eu reconheço que muitas vezes eu disse que confiava em Ti, mas continuei segurando o controle com as minhas próprias mãos. Muitas vezes rezei, mas não entreguei de verdade. Muitas vezes pedi ajuda, mas não permiti ser conduzido. Por isso, neste momento, eu te peço a graça de um coração mais simples, mais aberto, mais disposto a confiar, e com humildade, eu acolho a presença da Virgem Maria na minha vida. Mãe, eu te entrego aquilo que eu não consigo organizar sozinho. Eu te entrego minhas preocupações com minha família, minhas angústias financeiras, minhas inseguranças, minhas feridas antigas. Eu te entrego também aquilo que eu nem sei nomear, mas que pesa dentro de mim. Assim como o discípulo amado te acolheu em sua casa, eu também quero te acolher na minha vida. Fica comigo, mãe. Entra nas áreas que eu ainda mantenho fechadas. Ensina-me a confiar quando eu quiser controlar. Ensina-me a esperar quando eu quiser desistir. Pela intercessão de Padre Pio, que viveu uma entrega profunda e confiante. Eu te peço, Senhor, fortalece minha fé nos momentos de dúvida. Sustenta meu coração nas horas difíceis e dá-me a graça de permanecer firme, mesmo quando eu não entender os caminhos. Eu coloco nas tuas mãos aquilo que mais me preocupa hoje. Silêncio interior eu entrego, Senhor, mesmo sem saber como será, mesmo sem ver respostas imediatas, eu confio que tu estás agindo, ainda que em silêncio, e descanso nessa confiança. Que a paz que vem de ti comece a ocupar o espaço da minha ansiedade. Que a presença de Maria me acompanhe no meu dia a dia, nas pequenas decisões, nas palavras que eu digo, nas atitudes que eu tomo, e que eu nunca me esqueça de que não estou sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.